Olá pessoal, estamos aqui para a nossa aula de número 10 de Física 1. O assunto de hoje vai ser força e movimento, nós vamos introduzir esse assunto de força e aí vamos começar lá na Grécia Antiga, falando como que Aristóteles explicava o movimento, depois como que o Galileu explicava o movimento, aí já lá para os 1600. Depois nós vamos dar algumas características das forças e enunciar a primeira lei de Newton, que é a primeira lei, a lei da inércia, a primeira lei do movimento. Então vamos começar falando de como Aristóteles explica o movimento. Então estamos lá na Grécia Antiga, tinha o tal do Platão, né? Famosão pelo mito da caverna, pelo mundo das ideias, separação do mundo das ideias. E ele tinha um discípulo, né? Filho de médicos, de um médico, quer dizer, Aristóteles, que chegou a ser mentor do Alexandre o Grande, que contribuiu enormemente para a filosofia, para as ciências. Ele, na época, o Euclides tinha formalizado a geometria e o Aristóteles tinha essa vontade de formalizar o conhecimento, como Euclides. Então, ele começou por indagar os fenômenos, né, a sistematização dele, e ele que foi, então, pode-se falar que foi um dos precursores mais importantes da física. Ele começou a analisar o movimento, e aí ele separou esse movimento em movimento natural e movimento violento. Vamos ver então qual é a visão do Aristóteles sobre o que é o movimento. Vamos começar falando do movimento natural. O movimento natural para Aristóteles era o seguinte: existiam lugares em que a Terra seria atraída para aquele lugar. Logo acima teria a região da água, depois a do ar, depois do fogo, e no além onde ficam os astros seria a quintessência. Outros gregos já acreditavam na separação dos elementos em terra, água, ar, fogo, e Aristóteles introduz aqui o conceito de quintessência para os astros. Então, como funciona esse movimento natural, dado que em cada lugar assim da nossa atmosfera, da Terra, tem um elemento preferido para estar ali? Vamos imaginar que você tem uma pena. A pena seria constituída de terra, mas com uma mistura com ar. Então seria assim, vamos pôr 80% 80% terra, 20% ar, 60% terra, 40% ar. Ele teria uma tendência de ir para baixo, que é para onde a terra quer ir, mas não tão rápido porque tem um pouco do elemento ar. Agora uma pedra já seria elemento terra praticamente puro, então teria uma tendência maior a descer, então desceria com uma velocidade, com uma aceleração maior. E se eu tivesse uma pedra maior ainda, como é mais matéria querendo ir para aquela região, teria uma velocidade maior. Olha para você ver, a gente já estudou queda livre, a gente sabe que não é assim. Essa é a ideia do Aristóteles e de muita gente que foi seguindo ele. E os astros, né, por exemplo, os planetas, as estrelas, elas habitariam uma esfera de perfeição ao redor da Terra, permeada dessa quintessência. Seus movimentos seriam círculos perfeitos, todos esses astros seriam em formatos redondinhos, era a região da perfeição. A Lua, como estaria um pouquinho próxima da Terra, ela seria um pouco contaminada pela imperfeição da Terra, então teria, por exemplo, fases da Lua, não seria uma coisa imutável e perfeita. Então essa é a ideia do cara, esse é o movimento natural, porque cada coisa vai ter o seu lugar natural para ficar, ok? Agora o movimento, uma lição grande disso aqui é quanto maior a massa, maior a velocidade do corpo em queda, né? Com o exemplozinho das pedras. Outra coisa é que o movimento dos astros são circulares ao redor da Terra. Vamos lembrar dessas duas coisas que vão ser importantes. Agora vamos para o movimento violento. O movimento violento é quando você está agindo sobre o corpo, né? Ou você, como corpo, você sofre uma ação externa. Na visão do Aristóteles, quando eu tenho esse movimento violento, a ação tem que estar presente para ocorrer o movimento. É uma coisa fácil de
do caboclo ali intuir, porque você tem um bloco grande desse, você empurra, ele se move, você para de empurrar, ele para de mover. Pode ser que o piso ali seja muito escorregadio, ele demore a parar, mas uma hora para. Então, na visão do Aristóteles, para ter movimento tem que ter ação, certo? Por exemplo, quando você tem uma flecha, você vai atirar a flecha, você arqueia o arco, né? Você estica ali a corda do arco, você transmite quando larga aquela força para a flecha ganha velocidade. E aí, quando a flecha está em movimento no ar, o Aristóteles não pensava que ela poderia estar em movimento e simplesmente estar, sem ninguém empurrar. Ele pensava, não, alguém tem que estar empurrando. Então ele acreditava o seguinte, que o ar que vinha aqui da frente, assim, ó, ele era empurrado para as laterais, formava uma espécie de vácuo, aqui, ó, aqui na parte de trás da flecha, que empurraria o ar, assim, formando uma espécie de pressão, como se desse uma apertadinha no sabonete, como se fosse assim uma mãozinha apertando o sabonete voa para a direita, sabe? Achava que o ar fazia isso. A gente sabe que não é assim, certo? Mas a humanidade ficou muito tempo acreditando que era assim. Então a lição do movimento violento por Aristóteles era que sem força não tem movimento. Quando a força cessa, quando a ação externa cessa, o movimento cessa também, certo? Então, a humanidade seguiu aí por 2000 anos, pelo menos, as ideias do Aristóteles. A Igreja Católica não acatava as ideias do Aristóteles primeiramente, mas ali por século XI, mais ou menos, ela acatou as ideias do Aristóteles, incorporou na sua ideia de universo, de mundo, e ai de quem falasse o contrário. Um ou outro ganso saía dali da trilha, mas a maioria dos gansinhos seguia o gansão Aristóteles, certo? Então ficou-se esse pensamento. Era uma época, a gente tem que entender também, gente, que era uma época em que todas as pessoas, elas não acreditavam que havia algo a ser descoberto. As pessoas acreditavam, na Idade Média, as pessoas acreditavam que o que tinha para ser descoberto era o que os antigos falavam. Então, a descoberta é descobrir o que alguém já falou. Existiam verdades absolutas, nem o próprio Aristóteles batia o martelo naquilo que ele falou, mas o pessoal da Idade Média batia e toda a verdade estaria ali, toda a verdade estaria na Bíblia. Não havia nenhum espaço para um questionamento, para descoberta, né? Se acreditava que se sabia de tudo, e se você não sabia de tudo é porque você não tinha escutado alguém mais velho ou alguém que já morreu, entenderam? Bom, aí chega o Galileu, ali 1500 e tanto, 1600 e pouco, e ele era uma mente turbilhante, era uma mente agitada, era uma pessoa que indagava muito, e vamos ver como que ele explica o movimento, diferentemente de Aristóteles. É o cara, né? É o bichão mesmo. Galileu de novo. Nessa época, gente, existia um debate entre o heliocentrismo, né, que foi proposto aqui pelo Nicolau Copérnico. O Copérnico chega para a galera, uma coisa que outros gregos lá de 2000 anos atrás já tinham falado, tá? Mas ele chega com uma novidade. Ele fala, gente, não é tudo que gira ao redor da Terra, não, né? Porque de acordo com o Aristóteles, a Terra ficava parada, tinha depois a camada da água, depois a camada do ar, a camada do fogo e por fora a quintessência, e os astros giravam em círculos ali ao redor. E aí muita gente percebeu que não era círculo, né? É só observar para você ver que os astros não fazem círculos. Então o Copérnico falou, gente, vamos parar de viajar na maionese? Não é assim, o Sol está ali no meio e a Terra está girando ao redor do Sol, outros planetas girando ao redor do Sol, a Lua girando ao redor da Terra somente. Bom, uma coisa então era completamente excludente da outra, ou Copérnico estava certo, ou Aristóteles estava certo, pelo menos em relação a isso.
E aí o Galileu ficou do lado de quem? Ficou do lado das evidências, né? Ficou do lado do Nicolau Copérnico, do heliocentrismo. Então, já que Aristóteles estava errado naquilo, porque ele não poderia estar errado em outras coisas, por exemplo, em relação ao movimento violento, né? O movimento natural parece estar errado, o movimento violento pode estar errado também. Vamos investigar o movimento? Essa foi a ideia do Galileu. Então ele começou fazendo alguns experimentos. Por exemplo, soltou corpos diferentes da Torre de Pisa. Essa é pelo menos uma lenda que existe, de que ele soltou corpos de diferentes massas, caíam juntas, e as pessoas incrédulas pensavam assim, não, tá errado, não acreditavam no que estavam vendo. Então dali já é uma coisa que diferente do que Aristóteles falava. Aristóteles falava que quanto maior a massa, maior a rapidez com que ia cair. Então o Galileu falou que não, isso aí existe uma influência do ar. E se a gente conseguir tirar essa influência do ar, eles vão cair juntinhos. E outra coisa que ele pensou é o seguinte: se você tem uma inclinação para baixo e deixa uma esfera cair ali, a rapidez aumenta. Se eu tenho uma esfera subindo uma rampa, né, uma inclinação para cima, a rapidez diminui, a velocidade diminui. E se eu tiver nenhuma inclinação de 0 graus, será que vai mudar a velocidade? Para um diminui, para um aumenta, para outro diminui, e aí com 0 graus, será que fica nenhuma variação? Ele via que parava, né? Se você joga uma bolinha, uma hora ela vai parar. Mas ele ia alisando e via que quanto mais ele alisava o chão, mais longe ela ia. E ele começou a pensar, isso aí tem alguma coisa de atrito que está me atrapalhando. Se isso aqui fosse completamente liso, ele iria longe bastante, né? Se não tivesse atrito. Ele não era tão sistemático a ponto de falar assim, atrito com o ar, atrito com a terra. Era um grande... as forças dissipativas vinham num grande sacolão. Outro experimento que o Galileu fez é o seguinte: deixava uma bolinha descer uma rampa, aí ela ganhava velocidade, depois ela passava aqui por uma parte reta, plana, horizontal, e depois começava a subir. E aí a velocidade ia diminuindo, e ela chegava não na mesma altura, mais próxima, certo? E se ele fosse alisando, ele via que essa bolinha ia chegando cada vez mais próxima ali, sua posição final, quando ela começava a retornar de novo. Então ele pensou, se isso for liso o suficiente, chega na mesma altura, certo? Foi uma indução dele. Então ele pensou, quanto mais liso, mais alta a posição final. Se fosse totalmente liso, voltaria à mesma altura inicial. Aí ele pensou o seguinte: se eu mudar essa angulação aqui, se eu mudo essa angulação, deixo aqui menos inclinado, a rapidez, né, a velocidade diminui mais vagarosamente e ela vai mais à direita até chegar naquela altura, certo? E se eu deixo com 0 graus, se aqui eu paro rapidinho, aqui eu demoro mais. Se eu deixo um pouco menos inclinado, demora mais ainda. Com nenhuma inclinação vai demorar infinito. Essa foi a ideia. Então já é uma coisa um raciocínio completamente diferente do Aristóteles, que achava que tinha que ter uma força atuando, senão a coisa parava. O Galileu já fala o seguinte: não, se nada atuar, aquilo anda para sempre. É completamente oposto o pensamento. Bom, agora nós vamos dar algumas definições e qualidades, características das forças, para depois a gente ver o que o Newton falou, baseado no que o Galileu falou, certo? Então nós fomos de Aristóteles, depois vamos para Galileu, que com seus experimentos viu que Aristóteles estava errado. E agora a gente vai caracterizar a força, porque o Newton fala de força. E aí a gente vê o que o Newton fez disso tudo. Bom, a força, então, do nosso cotidiano, da nossa intuição, é um empurrão, é um puxão, né? O conceito de força vem do nosso músculo, do nosso sentimento, certo? E existem 2 tipos de força: forças de campo e forças de contato, né? Ou força por contato. Força de campo é uma força que atua mais à distância. Por exemplo,
um magnetismo, ele atrai o clipe mesmo não estando em contato. Ele pode estar numa distânciazinha que ele atrai, certo? E um ímã repele o outro, mesmo não estando em contato. Tem uma certa distância, certo? Outro exemplo é a força gravitacional também. Nós não precisamos estar em contato com o planeta Terra para a gente sentir sua atração gravitacional e vice-versa, certo? A gente fala que existe um campo que permeia, um campo magnético, um campo gravitacional, e esse campo é que vai falar para o outro corpo, que ele tem que sentir a força. Lembra que a gente já discutiu um pouco de campo? E outras forças por contato, aí vem do nosso cotidiano também, da nossa ideia de contato. Por exemplo, força entre o pneu e o asfalto, estão em contato, um empurra o outro. Ou quando você estava lá no nosso exemplo de empurrando o bloco, né? Nós estamos, aqui tem contato entre as mãos e o bloco, entre os pés e o chão, entre o bloco e o chão, são todas forças de contato que depois nós vamos dar nomes bonitinhos para elas, ok? Agora, os efeitos que uma força pode ter num corpo. Bom, um efeito é causar deformações. Essas deformações podem ser permanentes ou elas podem não ser permanentes, né? Porque são plásticas e aqui elásticas, né? Por exemplo, um amortecedor, ele é feito para se deformar, mas voltar para o seu tamanho original depois. Mas a força então causa deformações, permanentes ou não. Outra coisa, ela causa mudanças de velocidade, ou seja, ela causa acelerações. Pode ser uma aceleração tangencial, pode ser uma aceleração centrípeta, ok? Então a mudança de velocidade pode ser no módulo da velocidade, pode ser na direção, no sentido da velocidade, na orientação desse vetor velocidade. Então, esses são os efeitos principais de uma força. Agora vamos tratar de equilíbrio. Tem basicamente dois tipos de equilíbrio, ó. Dá uma olhada aqui que você vai entender já intuitivamente o que são esses dois equilíbrios. Ó. Nesse primeiro caso é chamado de equilíbrio estático. Quer dizer, a minha velocidade ela é igual a zero, ou seja, o corpo está em repouso. Eu tenho então equilíbrio estático quando está em repouso, e eu tenho equilíbrio dinâmico quando a velocidade não vale zero, mas ela é constante. Se a velocidade é constante, né, ela não muda nem direção, nem sentido, nem módulo, eu falo que eu tenho equilíbrio dinâmico, ou seja, eu estou em movimento retilíneo uniforme. Não tem outro tipo de movimento que mantém todas as características da velocidade constantes. Então, é retilíneo uniforme. Então, equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Agora vamos falar da primeira lei de Newton, a lei da inércia. O que ele falou? Ele falou lá no livro Filosofia Naturalis Principia Mathematica, um dos livros mais importantes da história da humanidade. Bom, ele pensou no que o Galileu falava, né, sobre o corpo ele não precisar de uma força para estar em movimento, certo? E aí o Newton, numa época em que a Inglaterra estava sendo assolada pela peste bubônica, né, entrou de quarentena, teve que ficar isolado na roça, diz que numa fazenda que tinha macieiras, etc. Né? E aí ele anunciou, pensando no Galileu. Ele diz, né, se eu olhei tão longe é porque subi no ombro de gigantes. Ele estava falando ali de todos esses que a gente discutiu antes, Aristóteles, Galileu. Ele diz o seguinte, ó, todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas nele. Então, olha a mudança de pensamento em relação a Aristóteles. Agora, se ele está parado, ele continua parado. Ok. Agora, se ele está parado e uma força atua, muda o movimento. Ok. Mas se ele está em movimento e nenhuma força atua, ele continua com o mesmo movimento retilíneo uniforme. Ele só vai mudar o seu estado de movimento. Ele vai sair do movimento retilíneo uniforme se uma força atuar. Então não é que tem que ficar força o tempo inteiro atuando. Não. Quando a força atua é que muda. Certo? Pelo menos uma força que a gente vai ver, guria mesmo, é a força resultante. A gente vai explicar direitinho o que é isso no próximo vídeo. Então vamos ver aqui qual que é a medida dessa inércia, que é essa mudança, essa dificuldade de mudar o movimento. A gente fala lei da inércia, é porque o corpo, se ele está parado, ele tende a ficar parado, porque ele tem inércia.
Se ele está em movimento, ele tende a manter aquele movimento, porque ele tem inércia. E qual que é a medida disso? É a massa. Quanto maior a massa do corpo, mais ele tende a continuar em repouso, ou mais ele tende a continuar com aquele movimento retilíneo uniforme. E de veras, né, gente? Se eu tenho, por exemplo, lá um adulto e uma criança no balanço, e eu quero começar a empurrar, qual que é mais difícil? Qual que tem maior inércia? Mais difícil de eu colocar em movimento, né? Tirar do repouso? O adulto, que tem maior massa, né? Então ele tem maior inércia. Outro exemplo, por exemplo, você tem um carro fazendo uma curva, certo? A velocidade está numa direção tangenciando, vamos olhar de cima aquela curva aqui, ó. A velocidade do carro tangencia e o que você tem que fazer é mudar a direção daquela velocidade, certo? Quanto maior a massa do carro, mais difícil é mudar essa velocidade, maior é a sua inércia. E aí você pode pensar, se você está querendo fazer uma curva a 150 km por hora e você está num carro ou você está numa Scania, você sabe que dá muita diferença. A Scania é muito mais difícil de mudar seu estado de movimento. A chance dela passar reto ali é muito maior, certo? Vamos ver alguns exemplos então agora de aplicação dessa lei da inércia. Vamos pensar aqui, gente, que a gente está querendo acelerar um carro. O que que nós sentimos? Nós sentimos, parece que nosso corpo está querendo ficar para trás, né? Ele afunda no banco. Por quê? Você está em repouso, o carro também. O carro começa a se locomover. Qual que é a tendência de você fazer o seu movimento? É continuar em repouso. Então, o carro começa a amassar suas costas, te dando uma força que aí faz com que você saia do repouso, certo? Então, sua tendência é de continuar em repouso, por isso, até que a cabeça às vezes pode inclinar-se para trás e a gente coloca aqui, ó, aquele protetorzinho, como é que chama aí, gente? Esqueci. Agora, um outro exemplo aqui, ó, quando o carro vai frear. Quando ele vai frear, a tendência é você continuar o movimento. Então, olha a mudança, olha a mudança. Para o Aristóteles, se você está de carro e freia, você vai lá para frente porque o banco te empurrou. Fez assim, ó, tum, certo? Mas não, de acordo com Newton, e ele está certíssimo, pelo princípio da inércia, a sua tendência é continuar o movimento, igualzinho estava. E aí, quando o carro para, você continua o seu movimento, até que uma força atua contrária, por exemplo, do cinto de segurança, fazendo com que seu estado de movimento mude, freando, parando, né, mudando a sua velocidade. Outro exemplo, você está andando a cavalo, já aconteceu isso comigo. Estava galopando, o cavalo empacou. Não foi por causa de uma cerquinha, foi por causa de alguma coisa que eu não lembro, uma poça de barro, um trem assim. E eu vou ele para frente. Eu vou ele para frente porque eu estava com a velocidade e a tendência é continuar com essa velocidade. Não tinha nada que fizesse força contrária o suficiente para que eu continuasse em cima do cavalo. Outro exemplo é a funda, não sei se vocês conhecem essa arma, parece um estilingue, assim, mais ou menos. Ela é uma tira de couro, e aqui tem uma outra parte de couro e outra tira de couro. Você pega as duas pontas de couro, segura na mão, e aqui nessa partezinha de couro aqui você coloca uma pedra. E aí você gira aquilo. Quando você quer atirar, ó, em cada ponto da trajetória a velocidade é tangencial, né? Então aqui, ó, quando ele atira, ele para de fazer uma força aqui para o centro, ele para de querer mudar o movimento, e aí por inércia ele continua com o seu movimento retilíneo uniforme. É claro que vai ter ali a ação da gravidade, a ação da atmosfera, mas em princípio, pelo menos aqui no comecinho, ele vai em movimento pelo menos aproximadamente retilíneo uniforme, certo? Ele sai na tangente. Com carro também, a gente já deu o exemplo da curva, né? Acho que já deu para pegar a ideia. Outro exemplo aqui da aplicação da lei da inércia. Quando você quer colocar um cabo no martelo, você joga para baixo assim um cabo com o martelo, dá aquela batida e o que acontece? Por inércia, a velocidade do martelo aqui, ó, da cabeça do martelo, ela tende a continuar a mesma. Então ele vai enfiando aqui no cabo, ó. Aí o cabo começa a fazer uma força para cima que faz com que a velocidade da cabeça do martelo diminua, até ele parar, certo? Mas ele continua enfiando ali um pouquinho por inércia.
Outro exemplo é, por exemplo, você pegar um copo ali, uma cartolina e colocar uma moeda em cima. Se você tira muito rápido aquela cartolina, ou seja, o que for, aquela moeda cai em cima do copo, né? Cai dentro do copo. Ela não vai junto ali com a cartolina que você tirou, pelo menos se for rápido bastante. Se você for devagar, né, a moeda está em repouso e aí você quer dar um movimentinho. Aí é mais fácil, você pode dar uma forcinha para dar um movimentinho. E aí você consegue tirar ela dali de cima. Agora, se for rápido, você não consegue dar a força que ela precisa para tão rápido assim. E aí, como ela está em repouso, a tendência é continuar em repouso. Por inércia, ela vai cair no fundo do copo. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço.